Graça e paz, que Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre por que Deus te quebra tanto, por que Deus te amassa tanto. Tem um texto muito bonito na Bíblia que diz o seguinte: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Jeremias 18, versículo 4. Jeremias aqui, o profeta Jeremias, ele vai falar que o vaso, ele se quebrou na mão do olheiro. Só que o olheiro tornou a fazer dele mesmo um outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos. Nós temos um desejo, nós que somos convertidos de verdade. Tanta gente na igreja, mas nem todos que estão na igreja tiveram a experiência de conversão de verdade. Mas nós que somos convertidos de verdade, nós temos um desejo que transcende as coisas terrenas. Nosso desejo é um desejo espiritual, um desejo de ver a glória de Deus, um desejo de carregar a glória de Deus, desejo de carregar a unção, desejo de manifestar o reino de Deus através da nossa vida, desejo de curar, de transformar, de libertar. Uma pessoa que nasceu no Espírito, ela quer viver no Espírito, ela quer ser usada no Espírito. E é muito interessante que há uma promessa de Deus para que todo o poder de Deus, para que toda a unção de Deus se mova através de pessoas frágeis e simples como nós. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o seguinte: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos vasos de barro, mas que carregamos um tesouro tão grande, que esse tesouro mostra que o poder que é acima de todas as coisas é um poder que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós toda a eternidade. Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Deus colocou dentro de nós dons. Deus colocou dentro de nós a unção. O céu, o sobrenatural se move dentro de nós. Mas, da mesma maneira que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós somos vasos de barro e carregamos esse tesouro dentro de nós, Jeremias, ele vem dizer que esse vaso se quebra. Esse vaso se quebra. E quantas vezes nós precisamos ser consertados? Quantas vezes nós precisamos ser tratados? O interessante é que Jeremias, ele vai dizer aqui que o olheiro, que representa as mãos de Deus, ele não desiste do vaso. O vaso quebrou-se na mão do olheiro, mas ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Se você realmente ama ao Senhor, ame também o tratar de Deus. Eu coloquei hoje no meu Instagram a seguinte frase: não se envergonhe do tratamento de Deus na sua vida, não se envergonhe do processo de Deus na sua vida. Muitas vezes, coisas que você vai enfrentar, ninguém vai entender, as pessoas não vão entender, as pessoas vão te julgar. Muitas vezes por uma provação financeira que você está passando, muitas vezes por uma provação emocional que você está passando, muitas vezes por um tratamento de Deus na sua saúde, no seu caráter, na sua vida. Mas todo esse tratamento de Deus é porque Deus sabe que, mesmo sendo uma pessoa convertida, você não deixa de ser um vaso de barro. E vasos de barro se quebram. Às vezes, você se quebrou não foi nem intencionalmente. Às vezes foi uma estratégia do diabo. Uma pancada que a vida te deu, que bateu na sua estrutura frágil de barro, e fez que
esse tesouro que habita em você se comprometesse. Deus zela pelo tesouro que Ele colocou dentro de você. E Ele zela por você, que é um portador do tesouro. Então é importante que você entenda que nem todas as lutas, nem todas as provações vêm do diabo. Muitas vezes, Deus vai te quebrar. Ele te quebra em amor. Mas o interessante é que mostra o texto que, da mesma maneira que Ele te quebra, Ele te conserta. Ele faz isso ao mesmo tempo. É necessário que você tenha uma vida no Espírito. Porque quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, consegue discernir a diferença entre a mão de Deus e a mão do diabo. É fácil saber quando é o diabo que está te tocando ou quando é Deus que está te tocando. Não critique o tratamento de Deus, glorifique ao Senhor, porque lá na frente você será um vaso de honra, um vaso de glória. Lá na frente você carregará coisas que poucos poderão carregar. E muitos que têm discernimento espiritual e acompanharam o teu processo vão entender e vão dizer: verdadeiramente Deus era com ele, verdadeiramente Deus era com ela. Outros não. Os carnais não vão entender, porque você passou por um processo espiritual. O processo espiritual só pode ser discernido por quem é espiritual. Deixe Deus te tratar, deixe Deus tratar você, deixe Deus te confrontar. Deixa Deus te mostrar o caminho certo. Deixa Deus te mostrar onde os ataques que você recebeu da vida geraram fragilidades em você que podem comprometer a unção e o mover de Deus que Deus quer mover em você. É dessa maneira que Deus forja os grandes pastores, os grandes profetas, os grandes apóstolos, os grandes líderes. É dessa maneira. Deus não forja um profeta através do dinheiro. Deus não forja um profeta através das bênçãos e das vitórias. Deus forja um profeta assim como aquele que refina o ouro no fogo. Mas vale a pena, porque a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno de glória. Olha que coisa interessante. A tribulação, ela é leve e ela é momentânea. A Bíblia está falando aqui de peso e de tempo. A tribulação é leve e ela é momentânea. Mas ela produz, e aí vai falar novamente de peso e de tempo. Ela produz um peso eterno. O leve e momentâneo se transforma em pesado e eterno. A leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Você vai suportar. Ela é mais leve do que parece. Mas ela vai gerar em você um peso de glória. E esse peso de glória vai ser eterno. Não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. E agora ele está falando de tempo. Mas atentando-se para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. E mais uma vez ele fala de tempo. Então, não se atente para as circunstâncias, porque tudo isso que você pode estar vivendo de difícil na sua vida vai passar. É temporal. Agora, aquilo que você não vê, mas você crê, é eterno. Vai durar para sempre. Acredite em uma coisa que eu vou te falar. Existe algo grande de Deus para a sua vida. E esse algo grande de Deus é duradouro. Vai durar. Às vezes, quando vem uma bênção na nossa vida, a gente pensa logo assim: até quando isso vai durar? Será que vai durar? Cuidado com esse pensamento, porque a bênção ela vem para durar. A luta ela é temporária, mas a bênção ela tem bastante tempo e quem sabe até mesmo será eterna. Que Deus te abençoe, viu? Deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com alguém e até a próxima devocional.